Fala comigo, muitos açoites. Muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Essa palavra de servo vigilante tem tudo a ver com o que o pastor conversou conosco hoje mais cedo, né? Esse texto fala que cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Foi um pouco também do que a Andréia falou. Naquele período, pode sentar, Fábio, naquele período que Jesus andou sobre a terra, né? Os homens em geral, eles usavam aqueles vestidos bem longos, né? Aquela túnica bem comprida, e para que eles fizessem alguns serviços mais braçais, ou até mesmo para eles poderem correr, eles levantavam a aba daquela túnica, prendia na cintura para que eles pudessem ter uma mobilidade maior. Então é sobre isso que o Senhor está falando, para que o nosso corpo esteja cingido e acesas as nossas lamparinas. Nesse texto o Senhor está falando sobre nós removermos qualquer tipo de impedimento da nossa vida que possa estar bloqueando, né, a nossa vida mesmo, a nossa disposição de estar servindo ao Senhor. E Ele fala sobre a necessidade das nossas candeias estarem acesas. O que significa isso? Significa que há uma necessidade de nós estarmos constantemente caminhando na luz, andando na luz, colocando nosso coração ao exame da palavra de Deus, andando na luz, não ocultando nada diante do Senhor, porque vocês já devem ter observado que há pessoas que começam até mesmo a fazer a obra de Deus com muita velocidade, com muita dedicação, só que no meio do caminho aquela pessoa ela acaba paralisando, ela acaba sendo puxada para o passado, puxada para trás, às vezes até mesmo puxada para uma situação de pecado. Por que isso acontece? Porque a candeia daquela pessoa não estava plenamente acesa. Isso significa que para a gente fazer a obra do Senhor, a gente tem que resgatar todas as áreas da nossa vida que um dia estiver em região de trevas, ou numa situação de pecado, ou no mau hábito. Nós temos que pedir ao Senhor a cada dia para o Senhor redimir a nossa alma de lugares de morte, de lugares de pecado, de lugares que futuramente Satanás possa reivindicar para que a gente para a gente retroceder. Então tem pessoas que começam a fazer a obra de Deus e parece que do nada, de repente, aquela pessoa cai, aquela pessoa se desvia, aquela pessoa se entrega para o pecado. Por quê? Porque ela estava ali fazendo a obra de Deus, mas por não ter tido a candeia plenamente acesa, não ter sido tratada plenamente pelo Senhor, nem sido liberta, Satanás encontra vaga e ali ele vai e arrasta essa pessoa para um lugar de prisão novamente. É como se nós saíssemos do pecado, mas partes de nós ficassem atreladas ao pecado, como que um cordão mesmo, que Satanás tem acesso a esses vínculos e acaba nos trazendo, nos puxando de volta. E ele vai dizer: sede vós semelhante a homens que esperam pelo Senhor a voltar ele das festas, para que quando vier bater a porta logo lhe abram. Isso aqui também me chama muita atenção, porque de fato muitas pessoas desempenham melhor o seu trabalho quando ela está sendo observada, quando ela está sendo pressionada. Quem aqui, quando tem uma tarefa para fazer, fica esperando chegar perto daquela data que foi programada, daquela data que foi marcada para poder começar a fazer o trabalho? Então isso significa que a gente funciona muito melhor, a maioria das pessoas pelo menos, debaixo de pressão do que de fato em liberdade. E ele vai dizer que bem-aventurado os homens que esperam pelo Senhor,
de prontidão. Então ele está falando sobre esperar, não de uma forma passiva, porque às vezes a gente está esperando de uma forma passiva, como diz, né, o pagode aí do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que esperar no Senhor significa que a gente precisa ter uma espera ativa, ou seja, nós precisamos estar esperando a volta do Senhor de forma pronta, fazendo a obra dele, e não de uma forma desleixada, desligada. Amém? Porque vai haver uma cobrança. E no 37 ele vai dizer: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-lhe, dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se os servirá. Então Deus também está falando aqui sobre aqueles servos que, como eu falei, estão vigilantes, estão numa posição ativa enquanto espera no Senhor. E há uma recompensa. Qual é essa recompensa? É um lugar à mesa. Ou seja, Deus está dizendo que aquele que serve, o próprio Senhor o servirá, dando a ele um lugar à mesa. É o que está escrito nesse texto. O Senhor ele está dizendo aqui sobre galardão, sobre recompensas para aqueles que serviram ao Senhor com excelência, com prontidão, com diligência, com atenção, com amor. Há um galardão para mim e para você, que ele é proporcional ao que você fez aqui na terra. E ele vai dizer: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. A terceira vigília é mais ou menos entre meia-noite e 3 horas da manhã, né? Meia-noite e 3 horas da manhã. Meia-noite e 3 horas da manhã é a terceira vigília. São pessoas que não se entregam, ele está falando, ao cansaço, ao sono, à indolência, à preguiça. Ele vai dizer: bem-aventurados são aqueles que assim os achar, ainda que seja tempo de sono, tempo de mornidão, tempo de preguiça, tempo de indolência. Ele está dizendo: bem-aventurado aqueles que não se entregar ao padrão daquele tempo. Nós não caminhamos, igreja, pelo calendário desse mundo. Nós caminhamos de acordo com a vontade de Deus. Pode ser que tenha dias que o Senhor reivindique a tua noite de sono, que o Senhor te peça para você não dormir aquela noite e para você passar aquela noite orando. Esses dias o Senhor falou comigo que revelações profundas são para quem sai de uma área de conforto. A Bíblia diz que lá em Betel, naquele lugar que antes se chamava Luz, Jacó ele estava ali naquele lugar e ele dormiu sobre uma pedra. Quem já teve a experiência de dormir com uma cabeça na pedra? Eu imagino que seja algo muito desconfortável. Eu, por exemplo, gosto muito de um bom travesseiro. Tem gente que dorme sem travesseiro, mas ainda assim dormir com uma cabeça na pedra é um lugar de desconforto. E quando Jacó faz esse ato de ungir, de dormir sobre aquela pedra, ele teve um sonho no qual ele viu aquela escada. O Senhor está falando que a profundidade das visões, das revelações que o Senhor tem para nós é proporcional ao quanto que a gente tem de capacidade, de disponibilidade, de deixar até mesmo o nosso conforto, deixar o nosso sono. Esse tempo é um tempo de muito sono, de muita depressão. Esse é um tempo que Satanás tem lançado muitas cargas, muito cansaço sobre a vida das pessoas. Um desânimo muito grande. Todas as pessoas todos os lugares que eu frequentei no ano que passou, né, eu pude perceber muitos pastores e missionários orando nesse sentido, sobre o espírito da fraqueza, o espírito do sono. E aqui Deus está falando sobre nós estarmos vigilantes entre meia-noite e 3 horas da manhã, que eu também acredito que é um horário muito profético. Quem já teve experiências com Deus aqui sabe que o Senhor tem o costume de acordar os seus servos para orar exatamente nessa vigília que vai às 3 horas da manhã. Quem já teve essa experiência aqui? Eu não sei, há algo muito profético, há um
ápice do sono, né? Nós temos várias fases do nosso sono. E como o pastor falou, né? Esse momento do sono é um momento talvez mais profundo do seu sono. Então o Senhor, Ele está falando para que nesse tempo a gente possa estar vigilante. E Ele diz: sabeis, porém, isto, se o pai de família souber que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Ele está falando sobre vigilância, Ele está falando sobre prudência, Ele está falando sobre nós observarmos as portas, os portais espirituais. Ele está falando sobre, você sabia que existem portais espirituais no reino do Espírito? Quando o Senhor Jesus diz lá para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela. Sabe o que Deus está dizendo? Que existem lugares na terra onde portais espirituais são abertos para que demônios atravessem aqueles portais e atuem na terra. Quando um lugar abre uma porta, uma casa, um lugar de bruxaria, um lugar de feitiçaria, aonde sacrifícios de animais são feitos, aonde são feitos determinados rituais, oferendas, proclamações de rezas, invocações de demônios, aquilo dali é um portal espiritual. Aquilo ali, uma porta está sendo aberta naquele lugar para que demônios acessem a terra e possa implantar realmente a vontade de Satanás sobre a terra. Isso são portais espirituais. E também existem os portais espirituais santos, que eles também dão acesso aos anjos de Deus, como Jacó viu aquela escada que os anjos subiam e desciam. Jesus fala para Natanael que certamente ele veria os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo que existem portas espirituais na terra e que nós precisamos observar essas portas, porque as chaves do reino, elas foram dadas o que? Na mão da igreja. Aleluia. E o Senhor está dizendo que nós recebemos as chaves do reino dos céus, para que tudo que nós ligarmos na terra já tem sido ligado no céu. Quando a igreja concorda em algo que o Senhor já falou e a igreja entra em concordância na palavra, a igreja tem capacidade e autoridade para fechar portais malignos, para fechar as portas do inferno, para anular feitiçarias, para quebrar maldições. E ele está falando: bem-aventurados, sabei, pois se o pai de família soubesse que horas havia o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Ele está falando sobre nós observarmos as portas, sobre nós ficarmos atentos, sobre o espírito de discernimento, porque Satanás, ele quer arrombar as portas do nosso coração, ele quer arrombar as portas da nossa vida espiritual. Se eu não me engano, não sei se foi a Carol que falou, né, que tinha uma estratégia que se usava muito, uma estratégia militar que se usava muito na antiguidade, que aqueles soldados, alguém falou o nome, pegavam uma tora de madeira, ariete, uma tora de madeira, e vinham aqueles vários soldados, faziam aquele movimento até arrombar aquela porta. Então, Satanás, ele está fazendo isso. E qual é a minha pergunta para nossa reflexão, para nossa meditação? Quem está nos portais espirituais? Quem está em oração pela madrugada? Que é o momento em que Rebacora Manasse, o momento que Satanás mais tenta atacar a nossa vida, é quando nós estamos dormindo, é pela noite. Se você fizer uma pesquisa, entrar lá no site da Secretaria de Segurança Pública e você for fazer uma pesquisa, você vai perceber que os assaltos acontecem em geral à noite. Existem condomínios, ruas que não tem vigia pela manhã, mas tem pela noite, porque à noite os ataques são maiores. É à noite que a depressão chega, é no entardecer que começa a vir aquela melancolia, aquela tristeza, aquelas lembranças do passado, porque existem demônios específicos que atuam ao anoitecer. O salmista diz
nem cega que ande de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. O salmista está dando uma chave. Ele está dizendo que existem demônios específicos que atuam em horários específicos da nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que se embriagam, eles fazem isso quando? À noite. Você não vê lá, pode até acontecer, né, que tenha pernoitado, mas você não vê lá a pessoa indo para a balada ali 11 horas da manhã. Em geral é na noite. Então o Senhor, ele está dizendo que nós temos que vigiar as portas, porque Satanás, e ele, o ladrão, Satanás é a tipologia também do ladrão, que ele vem para roubar, matar e destruir. Então o Senhor está dizendo: se o pai de família soubesse a que horas há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria. Você não sabe qual é a hora que o diabo vai tentar, o momento que ele vai tentar. Você precisa estar vigilante. Você não sabe por onde ele vai vir. Às vezes a gente descansa, às vezes a gente passa uma semana inteira de repente sem abrir a Bíblia, sem orar, sem fazer o jejum. Você está deixando de trancar a sua porta, o seu portal espiritual. Esses dias eu tive até uma experiência interessante com o pastor, que eu falei assim, teve um dia que nós subimos, né, falha nossa, subimos, não descemos para ver as portas. Em geral a gente sempre vê se está tudo fechado, e nesse dia um pedaço de uma porta ficou aberta. Não estava totalmente fechada, estava entreaberta a porta, não sei se era essa. E quando eu desci para jogar o lixo fora, não é espiritualizar tudo não, eu senti uma opressão terrível. E eu falei assim com o pastor, foi uma experiência minha, eu falei assim com o pastor: a gente não pode deixar as portas da igreja abertas de uma noite para outro dia, a gente precisa vigiar. Porque isso tem um sentido, até isso tem um sentido profético. Porque aqui é a casa de Deus. E Satanás, ele está procurando um acesso, ele está procurando uma abertura. Foi um discernimento que o Senhor me deu. Então, nós precisamos entender que na nossa vida espiritual, nós precisamos do que? Estar vigilante e fechar as portas. E ele vai dizer: ficai também vós apercebidos. Mais uma vez ele está falando sobre atenção, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, ele vai vir, talvez no momento que você menos espera, justamente para saber como que você está. Porque se você sabe que chega uma... Quem já teve essa experiência de alguém vir bater na tua porta no momento que você não está esperando, que você está de camisola, que tem louça na pia, que tem roupa na corda, está tudo espalhado, chega alguém, aí você sai correndo: fulano, espera aí. Aí você vai lá, troca de roupa, pega tudo, joga para dentro do armário, puxa a roupa da corda, faz não sei o que, ajeita o tapete para a visita não ver aquela bagunça que tá. Então quando chega alguém inesperado, a pessoa vai ver exatamente como é o cotidiano da sua casa. Porque se eu falar assim: olha, amanhã eu vou lá almoçar na sua casa, você vai estar me esperando. Então eu acredito que você vai lavar o banheiro, que você vai preparar o almoço, que você vai varrer o quintal, que você não vai deixar lá o negocinho do cachorro no meio da porta, que você vai fazer uma limpeza. Agora, quando uma pessoa chega na sua casa repentinamente, ela vai saber como que é o cotidiano da sua casa. Quando a gente não é avisado, é que de fato é revelado como que é a cultura daquela casa. Porque se eu marco com você, você vai e se prepara, de repente aquilo tudo que está arrumado desentoa da realidade que realmente é na sua casa no dia a dia. Então o Senhor, ele está falando que ele não, eu acredito exatamente isso, que o Senhor não deu a data do dia que ele vai voltar, porque ele quer saber exatamente como que a gente vai estar naquele momento. Se vai ser algo que faz parte da nossa cultura, da gente sempre estar com a roupa limpa no sentido espiritual, com as lamparinas acesas, se aquilo vai ser uma realidade do nosso cotidiano, ou se a gente só se preparou ocasionalmente, como
como quem vai para um casamento. Você já deve ter visto, tem pessoas que andam o dia inteiro, o ano inteiro, toda feia, nunca faz um cabelo, nunca pinta uma unha, nunca faz uma maquiagem. Chega o dia do casamento do fulano, a pessoa se transforma, né? Por quê? Porque foi uma data marcada, mas o cotidiano dela não tem nada a ver com aquilo ali. E o Senhor está dizendo que o nosso casamento com Ele é todo dia. Todo dia nós, como noiva, temos que estar arrumados. Na cultura do Ocidente é muito diferente do Oriente, né? Quem viu aquela novela, uma novela da Globo, né? Dos muçulmanos, eles pregavam muito sobre isso. Eles falavam muito sobre isso. A mulher, ela ficava em casa arrumada, né, para o marido. E na rua, só que a gente tem uma cultura bem diferente. A gente fica em casa desarrumado e para sair na rua, a gente se arruma todo. Isso é uma cultura praticamente unânime. Eu não conheço ninguém que fica dentro de casa de terno e gravata e com um salto alto. Então, assim, o Senhor está dizendo que nós precisamos estar sempre preparados para Ele, que é o nosso noivo. E Ele vai dizer: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele está falando sobre pessoas que receberam a incumbência. Pensa, imagina comigo que o Senhor está falando sobre um palácio, que o Senhor está falando sobre um palacete, onde existem servos e conservos. Existem aqueles que são os chefes de todos os servos. E o Senhor está dizendo que esse tem uma responsabilidade de alimentar a todos. Ele vai dizer que é bem-aventurado o mordomo fiel e prudente que o Senhor confia os seus conservos para dar sustento. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Isso aqui para mim fala muito sobre sacerdócio, sobre essa visão que o pastor falou, da gente servir ao outro. A gente precisa ter essa preocupação. Quando tiver uma comunhão na igreja, antes de você começar a comer, vê se o seu irmão, alguém botou a comida para ele. Vê se o seu irmão tem refrigerante para ele. Vê se alguém está sem comida. Porque eu acho muito feio. Você já imaginou, chega uma visita na sua casa, você prepara a mesa, aí você vai lá, pega o seu prato, senta e deixa a visita olhando. Exemplo, né? Isso é muito deselegante, até espiritualmente falando. A gente tem que ser os primeiros a servir. Se você está escalado para servir, você é o último a comer. Se você está na cozinha, você tem que ter a preocupação de que todos já se serviram, que todos já sentaram à mesa. A gente precisa ter essa preocupação, esse sacerdócio com o nosso irmão, ver quem está precisando. Se você souber que seu irmão de repente está doente, você pode até comunicar a mim ou ao pastor, mas de repente o seu irmão falou que está com dificuldade, que está com problema de saúde, que está com uma gripe muito forte. Poxa, vai lá, visita. Poxa, irmão, vou aí, está precisando de um remédio. Você conseguiu na farmácia, está precisando que faça uma comida. De repente pode acontecer de alguém fazer uma cirurgia, passar por um momento delicado. Nós como igreja precisamos criar essa sensibilidade. Não precisa partir de mim, do pastor. Poxa, irmão, eu posso ir na sua casa lavar a sua louça? Posso fazer uma sopa para você? Se você souber que o seu irmão está doente, está necessitado, está com uma dificuldade, nós precisamos ter essa visão de sacerdócio. Não é só aquela coisa básica, não, que faz porque alguém manda, mas é uma voluntariedade do nosso coração. E ele vai dizer: verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Deus está falando aqui de acesso a riquezas espirituais. Você sabia que o seu serviço a Deus abre porta para que você tenha um acesso no reino do Espírito de uma forma diferenciada? Quanto mais a gente serve, mais a gente está acessando a realidade espiritual.
E ele diz: mas se aquele servo disser consigo mesmo, olha a negligência, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Ele está falando de deixar de fazer aquilo que é responsabilidade e começar a fazer a sua própria vontade. É quando aquele patrão tira férias e você trabalha lá na empresa, ao invés de você fazer a tua tarefa, você bota o pé na mesa, chama o iFood no McDonald's, joga no computador, joga no celular, fica de conversa no telefone, não faz nada. Imagina essa cena. Aí de repente o teu patrão chega, abre a porta do escritório, você tá num joguinho no computador e de conversinha no WhatsApp, sem a roupa apropriada, você tirou o tênis, você tirou o sapato, você tá descabelado, você tá como se estivesse na sala da sua casa. Você tá ali comendo de tudo fora do horário de almoço e de repente aquele chefe vai lá e abre a porta. O que vai acontecer com você? Você vai ser demitido. Porque você deixou de cumprir o protocolo. Porque tem um protocolo daquela empresa, daquele lugar. Você deixou de cumprir a sua responsabilidade para fazer o que era agradável para você. E o que vai acontecer? Uma demissão. Você vai ser punido por aquela atitude de negligência. E ele vai dizer: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Sabe o que Deus está falando? Que existe uma punição para quem sabe o que tem que fazer e não faz. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, esse peca. Tiago, né? A gente pode estar pecando porque a gente sabe o que tinha que ser feito, a gente sabe o que precisava fazer, a gente sabe que era necessário e aí a gente deixa de fazer. Quanto mais no mundo espiritual funciona dessa forma, quanto mais você sabe acerca da vontade de Deus, mais responsabilidade você tem. E ele vai dizer: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. O que ele está dizendo? Que os açoites, a repreensão, o castigo do Senhor é proporcional a quem sabe e a quem não sabe. Se você sabe pouco e deixa de fazer, você vai receber uma quantidade de repreensão e de açoite. Mas se você sabe muito, se você lê muito, se você estuda muito, se você sabe muito da palavra, mas você deixa de fazer o que é essencial, você vai receber quantos açoites? Muitos açoites. E aí entra o versículo que todo mundo fala, que todo mundo conhece, mas muitas vezes a gente fala esse versículo descolado do texto, aonde ele diz: mas aquele a quem muito foi dado, muitos lhe será exigido, e aquele muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então o Senhor está dizendo que quanto mais você for dado, mais você receber, mais você vai ser cobrado. Então Deus está falando sobre responsabilidades. Deus está falando sobre a gente criar essa consciência de que nós somos servos de Deus e que nós precisamos ser diligentes nas coisas do Senhor, fazer as coisas do Senhor